Shalom, queridos! Estamos no dia 20 de março do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 de Adar do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá da semana, estudarmos a porção da Torá semanal e no final trazermos uma aplicação prática para a nossa vida diária e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando, queridos, que toda a exposição aqui no Compartilhando a Torá é voltada para um não judeu, isto é, para um Benei Noach. Se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus e com fundamentação judaica e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, juntos como Benei Noach, iremos elevar a nossa vida espiritual e cumprindo assim a nossa missão aqui na Terra, que é fazer desse mundo a morada de Hashem. Queridos, na semana passada nós estudamos a Parashá de Vayakhel e essa Parashá Vayakhel, ela significa ele congregou, ele reuniu o povo, uma referência de quando Moshe ele desce do Monte Sinai um dia pós o Yom Kippur e ali Moshe ele vai dar as instruções com todo o povo reunido referente à construção do Mishkan, referente à construção do tabernáculo. Essa Parashá Vayakhel, ela contém 122 versículos e abrange de Shemot, Êxodo, capítulo 35, versículo 1 até o capítulo 38, verso de número 20. Queridos, antes de nós entrarmos aqui na Parashá em questão, eu gostaria de trazer aqui um contexto histórico, eu gostaria de trazer aqui um pano de fundo para que possamos compreender a Parashá de forma mais clara. Qual é o contexto histórico, qual é o pano de fundo dessa Parashá? A Torá vem e nos mostra que Moshe ele desce do Monte Sinai com as instruções de Hashem. Moshe desce do Monte Sinai com as instruções de Deus para os Benei Israel. E essas instruções, de acordo com a Torá, são instruções referentes à construção do tabernáculo. E a Torá nos diz que um dia depois do Yom Kippur, o dia do perdão, Moshe vem e reúne todo o povo, ele congrega todo o povo. E é daqui que nasce o termo Vayakhel, e ele reuniu o povo, e ele congregou o povo. Então, quando nós lemos aqui em Shemot, capítulo de número 35, verso 1, a Torá nos diz: Moshe reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele disse: estas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Então a própria Torá, ela usa o termo aqui no versículo 1 de Vayakhel, e ele congregou, e ele reuniu o povo para que o povo recebesse as instruções de Hashem referente à construção do Mishkan, referente à construção do tabernáculo. A Torá também nos mostra que Moshe ele vai comunicar, ele vai falar aos Benei Israel sobre o perdão de Deus. Deus ele libera o perdão, Deus perdoa os Benei Israel referente ao pecado de idolatria, referente ao pecado da adoração do bezerro de ouro, como nós estudamos em parashiot anteriores.
E essa paraxá, queridos, nós vamos perceber o povo, de fato, colocando a mão na massa para construir o tabernáculo. Eles ficaram muito contentes pelo fato de receberem o perdão de Hashem. E quando nós estudamos, quando nós lemos essa paraxá, fica bem evidente para nós, queridos, que os Benei Israel, de fato, vão construir o tabernáculo e fazendo assim e cumprindo assim a missão de fazer dessa terra a morada de Hashem. Dentro dessa paraxá, eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte tema: cuidado com os mandamentos de Deus. Essa é uma lição que nós vamos aprender dentro dessa paraxá, bem no início dessa paraxá. Cuidado com os mandamentos de Deus. E a pergunta-chave é: como nós tratamos os mandamentos de Deus? Será que nas empolgações da vida nós quebramos os mandamentos de Deus e nem percebemos? Evidente, queridos, que isso emite para nós uma mensagem simples, que devemos tomar cuidado, devemos ter foco, devemos ter um propósito em relação às mitzvot, em relação aos mandamentos. E se é para Deus, vamos fazer o melhor e com toda a excelência, e com toda a kavaná, e com toda a intenção. Está escrito no livro de Tehilim, livro dos Salmos, capítulo 119, verso de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós percebemos pelo Tehilim 119, verso 11, que o salmista ele guarda a palavra de Hashem no coração para não pecar contra ele. E é evidente que para esconder a palavra, para esconder a Torá no coração, isso emite para nós que é necessário foco, é necessário concentração. E assim devemos ter cuidado para nós não quebrarmos as mitzvot, os mandamentos, as ordenanças de Hashem. E olha que interessante, eu quero trazer aqui a Mishnah, Avot, capítulo 5, verso 21, está escrito: estude, referindo-se à Torá, estude-a, pois tudo está nela, examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. Claro que a Mishnah está falando sobre a Torá. Então olha o cuidado que a Mishnah traz para nós, mostrando que de fato nós precisamos gastar a nossa vida, isto é, aproveitarmos a nossa vida para estudarmos a Torá. E o salmista já dizia: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Sendo assim, queridos, nós começamos a perceber aqui um desenho, o cuidado que o salmista, o cuidado que a Mishnah emite para nós referente aos mandamentos de Deus. É muito sério. E nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ficar atentos, precisamos de concentração para não desagradar a vontade de Hashem, a vontade de Deus. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa temática, cuidado com os mandamentos de Deus. Esse cuidado é no sentido de levarmos a sério as mitzvot, é no sentido de nós termos uma vida refinada como Benei Noach, como diz o Rav Yaakov no livro Guia Benei Noach. Se você estudar o livro Guia Benei Noach, lá tem uma lição que fala sobre o refinamento, a santidade, a seriedade
espiritual que um Bnei Noach precisa ter aqui na terra. Porque se ele realmente tiver uma vida refinada com Hashem e cumprir as 7 mitzvot, como diz Maimônides, ele será comparado a um sumo sacerdote. Ele será chamado de um tzadik, um justo entre as nações. E ele estará agradando a Deus e terá direito ao Olam Rabá, a vida eterna, Baruch Hashem. Então, queridos, devemos sim tomarmos cuidados com os mandamentos de Hashem. Nessa paraxá, queridos, nós vamos ver um povo alegre, nós vamos ver um povo contente, porque é um povo que recebera o perdão de Hashem ali no Monte Sinai. E eles estão eufóricos, eles estão animados, porque acabaram de receber o perdão de Deus. E eles estão muito contentes, eles estão muito empolgados. Eles querem colocar a mão na massa para construir o tabernáculo. Mas Deus, quando nós estudamos a Torá, nós vamos perceber que Hashem, ele vai mostrar para eles que apesar da euforia, eles precisam de fato tomarem cuidado para não quebrar um mandamento, o Shabat. É isso que nós percebemos aqui no início da paraxá. Eles estão empolgados, eles estão entusiasmados para construir o Mexicano. Mas você percebe, a própria Torá diz para nós que Hashem, através de Moshe, vai instruir eles para não quebrar o mandamento do Shabat. Portanto, a lição, queridos, a temática que quero trazer aqui é essa: cuidado com os mandamentos de Deus. E para falar sobre isso, eu quero trazer aqui o Humash para nós conversarmos um pouquinho. O Humash, estou aqui com o Humash em mãos, que traz para nós aqui estudos profundos sobre a paraxá. Então, referente a esse tema, cuidado com os mandamentos de Deus, nós percebemos que esse cuidado é no sentido de não errarmos o alvo, é no sentido de nós não praticarmos aquilo que Deus deseja que nós pratiquemos. Então precisamos sim tomar cuidado com os mandamentos de Deus. E o Humash nos diz as seguintes palavras: Moisés então congregou toda a assembleia dos israelitas e disse-lhes: Deus concordou em permitir-vos construir o tabernáculo, de modo que sua presença volte a morar entre vós. Certamente estáis ansiosos, como deveríeis, por edificá-los o mais rápido possível. No entanto, tomai cuidado para que o entusiasmo não vos leve a transgredir a proibição de trabalhar no Shabat. Então, olha o que o Humash ele está trazendo para nós. Hashem, ele instrui Moshe no Monte Sinai, referente à construção do Mexicano. E agora Moshe desce do monte, ele reúne ali os Bnei Israel e começa a passar para eles as instruções referente ao Mexicano, referente ao tabernáculo. E é evidente, o Moshe ele fala para os Bnei Israel sobre o perdão de Deus, que Deus perdoou a dívida, que Hashem perdoou o pecado de idolatria, e a alegria dos Bnei Israel é tanta, eles estão tão animados, tão empolgados para construir o tabernáculo, que a própria Torá vai adverti-los para eles não quebrarem o Shabat na construção do tabernáculo. E isso emite para nós esse tema: cuidado com os mandamentos de Deus.
Os Bene Israel estavam muito animados, porém deveriam tomar cuidado para não quebrar os mandamentos de Deus. E você? Muitas vezes, na empolgação da vida, muitas vezes, em várias empolgações da sua vida, você esquece os mandamentos de Deus, você não tem mais cuidado com os mandamentos de Hashem, você quebra os mandamentos de Deus, coloca Deus em segundo plano na sua vida. Porém, a mensagem para nós hoje é: cuidado com os mandamentos de Deus. Nós, Bene Noach, recebemos sobre nós, assumimos um compromisso com Hashem de guardar as 7 mitzvot e as suas ramificações. Então, se nós fazermos isso com kavaná, se nós guardarmos a palavra de Deus com intenção, não por ética, não porque é legal, é bacana eles guardarem os mandamentos de Deus, olha, eu vou fazer isso porque é top da galáxia, é legal demais. Não. A kavaná, a intenção, tem que ser algo primário na minha alma. Eu guardo os mandamentos de Deus porque eu sei que esses mandamentos veio do céu para a terra. Eu guardo os mandamentos de Deus porque Hashem, ele se manifestou no Sinai, entregou para Moshe os mandamentos e isso foi transmitido de geração em geração. Então, para nós, Bene Noach, que guardamos as 7 leis que Deus deu desde Adão. Em Adão, Hashem deu as 6 leis. E depois do dilúvio, lá em Bereshit 9.4, em Gênesis 9.4, Hashem, ele dá a 7ª lei para Noach, para não maltratar os animais. Então nós, Bene Noach, quando levamos a sério as 7 mitzvot, os 7 mandamentos, de fato, nós estamos agradando a Hashem. Então nós precisamos, de fato, levar a sério. Agora, olha que interessante. Será que essa mensagem de tomarmos cuidado com os mandamentos de Hashem aparece nessa paraxá? Eu quero ler com você Shemot, capítulo 35, verso 1 em diante. Então diz a Torá: Moshe reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: estas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Por 6 dias trabalho será feito, mas o 7º dia deve ser sagrado para vocês, um dia de completo descanso para Deus. Quem quer que faça trabalho nele será posto à morte. Não acendam fogo em lugar onde vocês viverem no dia de Shabat. Moshe disse para toda a comunidade dos filhos de Israel: esta é a palavra de Deus, é a palavra que Deus ordenou a dizer. Então nós vamos perceber aqui, bem no início da paraxá, Moshe, ele vai relatar para os Bene Israel sobre o procedimento, o como fazer o Mishkan, ou como fazer o tabernáculo. Mas olha que interessante, a Torá começa exortando os Bene Israel: vocês vão cumprir os mandamentos, a mitzvah de construir o tabernáculo. Porém, tome cuidado com a empolgação, com a euforia, com a alegria, para não quebrar outro mandamento importante, o Shabat. Então, isso emite para nós essa temática: cuidado com os mandamentos de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos perceber aqui é um alerta, é um danger. A própria Torá está mostrando para nós: cuidado para não quebrar o Shabat, cuidado com os mandamentos de Deus. E aí, o Midrash, ele traz muitos detalhes para nós sobre esse início da paraxá. Então o Midrash, ele nos diz as seguintes palavras: em Yom Kippur, Moshe desceu do Har Sinai e deu as segundas Lohot a Bene Israel.
Um dia depois, Moshe reuniu Bnei Israel, homens, mulheres, crianças, para lhes avisar que Hashem ordenara construir o Mishkan. Então isso nós já verbalizamos aqui, a descida de Moshe do Monte Sinai, ele dando as instruções para os Bnei Israel referente à construção do Mishkan. Queridos, os Bnei Israel ainda não haviam ouvido nada sobre o Mishkan. Moshe os informou somente depois do Yom Kippur, que Hashem queria que eles construíssem o Mishkan. Moshe anunciou: Hashem perdoou vocês por terem feito bezerro de ouro. Sua Shekhinah repousará entre vocês novamente. Ela repousará no Mishkan, uma tenda sagrada que ele ordenou a vocês construir. Houve uma imensa alegria entre Bnei Israel depois do anúncio de Moshe. Que maravilha que a Shekinah retornaria para eles. Depois do pecado do bezerro de ouro, Bnei Israel ficou triste e pesaroso. Agora eles estavam novamente felizes, diz o Midrash. Hashem estava voltando para os seus filhos. Moshe alertou Bnei Israel: mas antes que eu instrua vocês sobre como construir o Mishkan, Hashem me disse para advertir vocês: embora a construção do Mishkan seja uma tarefa sagrada, vocês devem parar de trabalhar quando o Shabat estiver prestes a começar. Vocês não farão nenhum trabalho para o Mishkan no Shabat. É claro que tudo isso aqui tem a ver com o tema que nós estamos tratando aqui: cuidado com os mandamentos de Deus. O Midrash diz que Moshe desce do Sinai, repito, e Moshe transmite para os Bnei Israel a informação que o pecado do bezerro de ouro, que o pecado da idolatria fora perdoado. E eles recebem isso com muita alegria. Eles estão eufóricos, eles estão contentes, eles estão alegres e receber o privilégio de construir o Mishkan para fazer com que Hashem habitasse entre eles. Mas olhe, a própria Torá, em Shemot capítulo 35, vai nos mostrar no início da Parashá de Vayakhel um alerta, um foco. Eu posso fazer determinada tarefa que é a vontade de Deus. Porém, eu preciso ficar atento para não quebrar outra que é tão importante. Nesse caso aqui, eles iriam cumprir a mitzvah de construir o tabernáculo, porém, deveriam ficar atentos, deveriam ser cuidadosos para não quebrar outro mandamento muito importante: o Shabat. Então, qual é a lição? Devemos tomar cuidado com os mandamentos de Deus. Esse cuidado é no sentido de zelo, é no sentido de cuidado. Se eu decidir de fato assumir um compromisso com Hashem, a declarar para Hashem que vou guardar as 7 leis Ben Noach, eu preciso levar isso muito a sério. E não tem porquê eu voltar para trás, porque nós estamos com a palavra de Deus, porque nós estamos com a Torá, porque nós estamos com os profetas, nós estamos com os sábios, temos recebido o alimento direto da fonte. E se nós, Ben Noach,
que estamos debaixo de uma orientação rabínica, debaixo de uma fundamentação judaica, debaixo da Torá, debaixo dos profetas, no sentido de nós olharmos para a Torá, para os profetas, para o Taná e estudarmos a Torá, os profetas, à luz dos ensinamentos dos sábios. E agora, com o entendimento correto e com a interpretação correta. Então, daqui para frente, nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos lembrar do Egito. Nós não podemos quebrar os mandamentos de Hashem. Precisamos levar muito a sério. E quais são as leis que um Bene Noach, um filho de Noé, deve tomar cuidado para não quebrar? Primeiro, não praticar idolatria. Eu estou aqui divulgando a vontade de Deus para a sua vida. Você que não é um judeu, eu estou falando de judaísmo para não-judeus. Eu estou falando da vida espiritual de um Bene Noach, aquele que não é um judeu. E a vontade de Deus para um Bene Noach é que ele não pratique mais idolatria. O que é idolatria? É você colocar algo no lugar de Deus. Nós estudamos a história da idolatria e lá no princípio de tudo os homens começaram a confundir. Eles começaram a tratar o sol como um deus, a lua como um deus, simplesmente porque esses elementos criados por Deus, eles surtem efeito na natureza e os homens colocaram nas suas mentes, no seu coração, que eles eram uma espécie de intermediários. E na verdade, não existe intermediário entre Deus e o homem. Você pode falar com Deus diretamente. Você não precisa de um príncipe, você não precisa de um filho, você não precisa de um intermediário, vai direto a Deus. Então nós, Bene Noach, nós que decidimos seguir o monoteísmo, crença em um único Deus, de acordo com a Torá, nós precisamos levar muito a sério esse mandamento. Não praticar idolatria. Você vai ver em toda a Bíblia que Deus é um e que não existe intermediário, José Carlos da Silva como intermediário para levar o homem até Deus. Está escrito lá em Isaías 43, eu sou o eterno, e fora de mim não há outro Salvador. Está escrito lá em Tehilim 146, Salmo 146, não confieis no príncipe e nem no filho do homem. Aí como que vem um depois e diz, o filho do homem veio para salvar? Contrariando toda a Torá, toda a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós que assumimos agora essa posição séria com Deus, de santidade, como diz o Rav Yaakov, lá numa lição do livro Guia Bene Noach, um Bene Noach deve ter a sua vida espiritual refinada, deve ter a sua vida em santidade com Hashem e com a Torá. Então esse é o primeiro mandamento que nós precisamos tomar cuidado. Número 2, não blasfemar contra Deus. Número 3, devemos respeitar a vida humana, não matar. Número 4, não devemos roubar, isto é, devemos respeitar o direito do nosso próximo. Número 5, devemos respeitar a família, o casamento, não praticando relações sexuais ilícitas. Esta é a 5ª lei. A 6ª lei, respeitar os animais, tratar bem os animais. E a 7ª lei, praticarmos atos de justiça, sermos um tzadik, sermos pessoas justas, honestas, através dos nossos bons comportamentos,
através das nossas boas atitudes. E você pode ter certeza que quando nós guardamos essas 7 mitzvot com kavaná, com intenção, com seriedade, quando prestamos atenção nelas, no sentido de guardá-las com toda a kavaná, sem sombra de dúvida, nós estamos agradando a Hashem, estamos fazendo dessa terra a morada de Hashem. E quando praticamos Torá, e quando praticamos a palavra de Deus, quando colocamos na prática essas mitzvot, esses mandamentos, nós somos luz para as nações. Nós somos um ponto de luz no meio da escuridão. E quando a luz chega, as trevas, elas precisam ser dissipadas. Então vamos levar a sério o cumprimento da Torá, o cumprimento das mitzvot. Porque nessa paraxá, nós aprendemos que os Benei Israel foram perdoados. Hashem nos perdoou. Os Benei Israel estavam animados, mas a alegria, a emoção, não poderia ultrapassar a razão de cumprir outra mitzvah tão importante, o Shabat. E você pode ver isso em Êxodo capítulo 35, verso 1 em diante. Lá está a prova do que eu estou falando. Então, isso é uma lição linda para nós. Isso é uma lição linda para nós, que nós de fato devemos levar os mandamentos de Hashem com toda a seriedade. E queridos, eu quero dizer que Deus, ele tem 2 caminhos para a humanidade. O primeiro caminho é para os judeus. Nós sabemos disso, que eles são o filho primogênito de Deus. Israel, os Benei Israel, são o filho primogênito de Deus. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 22. Hashem chama o povo de Israel de filho. Eles são o primogênito de Deus. Israel é o povo de Deus. Existe o segundo caminho, que é para os não-judeus. Talvez você não ouviu falar disso. Talvez você não chegou a estudar sobre essa temática. Porém, esse segundo caminho para não-judeus se resume em muitas coisas, mas de forma didática, para um não-judeu agradar a Deus, basta simplesmente você guardar os 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos foram entregues lá no Monte Sinai para Moshe. E quando nós fazemos isso com todo cuidado, com toda a kavaná, com toda intenção, sem sombra de dúvida, como dizia Maimônides, nós estamos agradando a Deus. Então, se você não conhece o movimento Bene Noach, o que é um Bene Noach, para compreender, eu tive que pesquisar, eu tive que entender, e vou dizer uma coisa para você. A verdade está na Torá. Existe uma diferença muito grande entre você estudar a Torá com os sábios, que se dedicaram milhares e milhares de anos. Existe uma diferença muito grande de estudar as profecias numa visão judaica e com o hebraico. Isso faz com que você entenda de fato a vontade de Deus. E não essa salada que fazem aí. Eu fiz muita salada na minha vida, olhando para um texto e pensando que era uma coisa, e hoje eu olho para o texto e falo, misericórdia, como eu não enxerguei isso? Como? Então, queridos, daqui para frente é Torá na veia, é 7 mitzvot na alma, é ser um Bene Noach. Vamos encher Bauru, vamos encher essa terra das 7 leis Bene Noach. Vamos mostrar que lá no futuro está escrito
lá em Zacarias 8:23, naqueles dias, 10 homens de cada país, sim, eles pegarão nas vestes de um judeu e lhes dirão: iremos convosco, porque Deus certamente está convosco. E isso contradiz o que muitas religiões diz, que os judeus vão aceitar o fulano, que os judeus vão chorar aos pés do fulano, mas a profecia, preste atenção em Zacarias 8:23, lá diz totalmente ao contrário. Isaías capítulo 2 diz que as nações subirão a Jerusalém, porque de lá sairá a palavra do Eterno. Está escrito em Sofonias 3:9 que naquele dia todos falarão uma única linguagem e servirão a Deus lado a lado com os judeus. E aí você reflita, desde Gênesis, toda a Torá, os profetas, a Torá oral, o Midrash, o Rumash, o Zohar, todas as escrituras sagradas, elas falam de um único caminho. E você não acha engraçado? Depois de aproximadamente 4.000 anos, tentarem mudar tudo o que Deus determinou de um jeito, é muito estranho. Devarim capítulo 13, Hashem já alertava os Benê Israel. Eu quero ler esse texto para você, porque nós precisamos, nós junto com os judeus, os nossos irmãos mais velhos, precisamos tomar cuidado. Não é qualquer sinal, não é qualquer arrepio, não é qualquer choro que vai tirar você da Torá. E olha o alerta de Deus. Isso aqui é muito grave. Deuteronômio, capítulo de número 13, Devarim, capítulo 13, olha o que está escrito. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem subtraireis nada disso. Se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal que do céu ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal e o milagre que falou, e te disser: vamos atrás de outros deuses que não conheceste e servamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta e daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então olha o que a Torá está dizendo para nós. Pode vir aí um profeta, pode andar nas águas, pode flutuar, pode transformar a água não sei no que. Se no final esse profeta falar: vamos e adoramos outros deuses, ou me adora como Deus, olha o que Deus está falando em Deuteronômio capítulo 13. Eu, o Eterno, estou testando vocês. Deus testa os Benê Israel nesse sentido. E nós que andamos junto com os nossos irmãos mais velhos, pode vir um e fazer milagre e realizar isso e aquilo, e alguém falar: olha como ele é poderoso, vamos servir ele, ele é Deus. A Torá está dizendo: eu, o Eterno, eu, Deus, estou testando vocês, não caiam nessa cilada. É isso que está dizendo a Torá, a palavra de Deus para nós. Então, precisamos prestar atenção. E a Torá, ela não tem prazo de validade, como dizem alguns aí. Porque agora a lei acabou, porque a Torá acabou. Aonde? Quem disse para você que a Torá acabou? Quem disse para você que a lei acabou? Um livro?
que nenhuma profecia bate. Quem disse para você que a Torá acabou? Quem disse para você que a palavra de Deus tem prazo de validade? Quem disse que a Torá acabou? Um livro cheio de falhas? Quem disse para você que a Torá acabou? Um livro que usa texto dos judeus, todos distorcidos, todos fora de contexto, profecias tiradas fora de um contexto. Quem disse para você que a Torá acabou? O próprio Deus da palavra de Deus, o próprio Deus da Torá disse: isto será ensinado de geração em geração e para sempre. E não me venham falar que esse termo geração e para sempre tem outro significado, porque de geração em geração, de acordo com a Torá e com os sábios, deve ser seguido à risca, de geração em geração. Então, devemos tomar cuidado, queridos, com os mandamentos de Deus. Baruch Hashem, graças a Deus, que hoje nós somos iluminados. Alguém me disse semana passada: ah, mas agora você vai perder aquela alegria, aquele arrepio. Quem disse? Quem disse que a minha vida, a nossa vida, é baseada num arrepio, em choro, em emoção? Não. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que opera. Hashem é poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que abriu o mar vermelho para Israel passar. Ele tem o poder em suas mãos. Então nós precisamos tomar cuidado daqui para frente. Nós não podemos olhar mais para o Egito. E eu disse para essa pessoa: o dia em que você se limpar, o dia que você pedir perdão para Deus e fazer um propósito com Ele de adorar somente a Ele, o único Deus, e reconhecer a unicidade de Hashem, e eliminar todas as teorias daqueles vários textos com explicações fora de contexto, e reconhecer que o Deus de Abraão, Yitzhak e Yaakov é o único Deus verdadeiro, você vai ver a alegria verdadeira na tua alma. Aqui está uma pessoa que realmente, pelo estudo da Torá e pela uma busca constante a Deus, desfruta desse momento tão precioso. Hoje me perguntaram: como você consegue manter o equilíbrio? Como você consegue ser uma pessoa calma? E eu disse, sem medo de pensar, pelo telefone para essa pessoa: duas coisas faz a diferença na minha vida e que me traz equilíbrio: a conversa com Deus, as orações, as tefilote, e o estudo da Torá, o estudo da Bíblia. Quando você fala com Deus, conversa com Deus, quando você estuda a Torá, sem sombra de dúvida, a tua vida será uma bênção. Não estou dizendo aqui que nós não vamos ter desafios, não estou dizendo aqui que seremos isentos das dificuldades, porque no judaísmo, as dificuldades da vida, os obstáculos que nós passamos, têm o propósito, como diz o rabino do Orleão Atar, de trazer crescimento, desenvolvimento para nossas vidas. Então que você possa refletir: vamos levar os mandamentos de Hashem a sério. Amém? A Parashá foi da semana passada. Semana passada foi um pouco corrido para mim, mas estudando a Parashá, meditando na mesma, e hoje eu venho aqui trazer a essa exposição para você refletir. Guarde os mandamentos de Deus com seriedade. Amém? Baruch Hashem, Shavuot Tov, uma boa semana para você. Amém e amém.